também, por fim, nesse slide, né, não só isso tratou o acórdão, mas a gente também comunica aqui ao Congresso Nacional sobre a complementação da União ao Fundeb, o montante esperado ali, quando a gente fala de 21 a 26, de 264 bilhões, para a gente pensar, e é uma das questões aqui, sobre a sustentabilidade desse fundo e o quanto é importante ter esse olhar atento para o volume de recursos que está sendo colocado, para que a gente garanta a boa quantidade de recursos, mas principalmente a eficiência na alocação desses recursos, que é uma coisa que o Tribunal de Contas tem olhado bastante em suas auditorias, não só na educação, mas de forma geral. Quando a gente fala dos riscos, né, do regime híbrido, a gente tem uma questão também que eu vou tratar um pouco mais adiante, mas ela foi alvo também desse trabalho, que foi julgado no ano passado, sobre a transparência dos extratos bancários no uso dos recursos do Fundeb. A gente percebeu e identificou que existe uma lacuna na transparência desses dados e isso gera uma dificuldade não só para os órgãos do controle, mas também para a gente fazer a fiscalização adequada desses recursos. E eu avanço aqui para falar sobre um sistema que nós temos no Tribunal de Contas, o Sistema Informatizado de Auditoria em Programas da Educação, o SINAPSE. É uma parceria que a gente tem entre tribunais de contas. Eu fico contente aqui que meu colega de mesa virtual, conselheiro Gerson Sica, da Triconta, participando também, que é nosso parceiro forte nesse projeto, na articulação com os tribunais de contas, porque a gente percebe que, então, claramente o Fundeb, o TCU sozinho não consegue fazer a fiscalização completa de ponta a ponta, né, do uso desses recursos, por isso a parceria muito próxima aí com os tribunais locais. No caso do SINAPSE, que é um sistema que nós temos, nós trabalhamos com tipologias de dados. Entre outras coisas, né? E eu destaco aqui 3 tipologias que nós temos trabalhado em relação ao Fundeb. Falamos da titularidade indevida da conta única específica vinculada ao Fundeb. Então, essa titularidade ela precisa ser vinculada à Secretaria de Educação do ente federativo ou órgão equivalente. Tem uma outra tipologia em relação a créditos estranhos ao Fundeb, que são realizados na conta única específica. Então, uma tipologia que identifica se há valores transitados na conta bancária, seja créditos ou débitos, que não estejam relacionados exclusivamente à finalidade da conta, no caso da educação. E uma terceira tipologia sobre um servidor falecido recebendo remuneração com recursos do Fundeb. Em relação a resultados, né, e indícios, que na verdade as tipologias elas fazem cruzamentos de dados e apontam para indícios, né, possíveis problemas que podem ser investigados com mais detalhe, mas que o gestor público ele tem acesso e ele mesmo pode tratar, mesmo sem ação direta dos tribunais de contas. Então, alguns números aqui do SINAPSE em relação à tipologia de titularidade da conta, nós identificamos que ainda a essa altura, né, 4.628 entes federativos, muito alto, né, o número, ainda com a titularidade indevida, né, então a gente tem 2.451 com titularidade em conta do próprio ente federativo, que está em desacordo com o que pede, que tem que ser vinculado à Secretaria de Educação ou algum equivalente, e aí com isso a gente tem um grande risco de os recursos do Fundeb estarem sendo utilizados em finalidades outras, que não manutenção e desenvolvimento do ensino, até porque a conta não é única e exclusiva para os recursos do Fundeb. E do outro lado, a gente tem também, em relação à tipologia de servidor falecido recebendo remuneração com recursos do Fundeb, 3.315 indícios nos 26 estados, no DF, e em 1.023 municípios. Agora, só uma ressalva aqui, no caso desses indícios, e aí, repetindo o que eu já mencionei, a gente fala indícios, não quer dizer efetivo, né? Não é um problema efetivo, são os indícios do cruzamento, e parcela significativa desses indícios aí identificados em relação a servidor falecido diz respeito a erros de preenchimento do CIOP. Então, não é necessariamente a gente está falando de fraude ou coisa do tipo, mas às vezes tem um erro de preenchimento mesmo do sistema. Então, alguns dados que eu acho que são relevantes e respondem, em parte, a pergunta que tivemos aqui do E-Cidadania, da colega Ana, de São Paulo, que perguntou sobre quais são os principais problemas identificados nas auditorias sobre a gestão dos recursos do Fundeb, e aí a gente tem um exemplo aí para trazer para vocês. Tenho
ainda uma informação, e aí isso comunica com o trabalho de levantamento que eu mencionei no meu primeiro slide, sobre a questão da transparência dos extratos bancários, né? A gente tem 14 bancos identificados entre públicos e privados que fazem movimentação, que, né, lidam com movimentação de recursos do Fundeb, e existe uma obrigação que é dada por lei e por portarias do FNDE, de que os órgãos, esses bancos, eles precisam enviar aos órgãos de controle os extratos bancários de todas as contas correntes do Fundeb e divulgar os extratos bancários em suas páginas na internet. Então, vocês vejam que a portaria do FNDE que exigiu essa publicização, ela é de 2022, nós lá pelo TCU estamos agora em 2025 ainda lutando para essa transparência acontecer e para que justamente a gente possa auditar adequadamente os recursos do Fundeb. Eu venho aqui trazer, finalizando bem a minha fala, alguns exemplos de outras formas que a gente trabalha no Fundeb, no TCU. A gente trabalha com denúncias e representações, então, de forma regular, a gente tem recebido denúncias e representações de variadas fontes sobre o tema do Fundeb. E a gente tem que fazer uma análise, né, para ver se há materialidade, se há complementação da União, se isso recai sobre a esfera de atuação do Tribunal de Contas. Quando a gente identifica irregularidade, isso pode se tornar, né, uma tomada de contas especial para apurar realmente a irregularidade. Nós usamos essas denúncias e representações, mesmo quando elas não vão adiante para uma tomada de contas especial, elas são usadas para o planejamento da nossa unidade e, de toda forma, nós sempre comunicamos aos demais órgãos de controle locais, pois eles possuem a competência primária para verificar a regularidade no uso de recursos do fundo. Um detalhe aqui, os precatórios do antigo Fundef, né, do finado Fundef, eles até hoje também passam bastante pelo TCU. A gente tem uma série de processos e a gente vê isso desde 2018, né, o primeiro acórdão do TCU a esse respeito. E a gente tem até hoje recebido muitos processos, então eu quero aqui só ilustrar o quanto a administração pública ela acaba sendo envolvida com uma questão que decorreu de uma interpretação a respeito da complementação da União, e que houve, né, um ajuste na metodologia de pagamento, e isso gerou precatórios na época que alçavam aí 95 bilhões de reais. E que a gente tem aí o acórdão do ministro Benjamin Zimler, de 2021, que fala que apenas 54 ações que foram ajuizadas no STF, elas representavam ali passivos para a União da ordem de 55 bilhões de reais. Então, é um montante muito grande. AGU, TCU, STF envolvidos no esclarecimento e em firmar o entendimento de como isso vai ser interpretado e como vai ser analisado nos processos. E eu trago isso para ilustrar o quanto que é importante no Fundeb atual esses critérios estarem muito claros, para a gente evitar justamente que aí no futuro a gente tenha uma outra onda de precatórios do Fundeb. E aqui, por fim, quero só mencionar dois trabalhos que a gente tem. Um é o do 5º ciclo do acompanhamento do PNE, esse 2014-2024, um trabalho já concluído, mas apenas para ressaltar que foi um trabalho importante que a gente fez. Eu quero aqui destacar a importância do Sistema Nacional de Educação, como sendo aquele que vai dar muitas bases e vai orientar muito a execução de todas as políticas educacionais. É algo que preocupa bastante o TCU e a gente tem atuado bastante sobre isso. E está em curso auditoria no censo escolar, que também as informações que constam no censo escolar, elas são base para a distribuição de recursos, inclusive do Fundeb. Então, a verificação da auditabilidade dos dados do censo escolar é uma preocupação também do Tribunal de Contas, para que a gente consiga dar a nossa contribuição e permitir que os recursos sejam bem alocados de forma eficiente e efetiva. Eu paro por aqui e agradeço, estou à disposição para perguntas.